Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Bem. Bom, eu trouxe um esquema do que eu vou falar hoje, mas eu acho que ele só vai me atrapalhar, porque é tão confuso que eu acho que piora. Mas enfim, de qualquer maneira está aqui. Nós no último encontro que a gente teve, se eu estou bem lembrado, porque esse encontro eu improviso, claro que a temática é o cinema de uma forma mais abrangente. Em segundo lugar, é mais especificamente a linguagem cinematográfica. E em terceiro, alguns comentários sobre os filmes que vocês vão vendo meus. No caso de vocês quiserem fazer alguma pergunta, senão eu não vou falar dos filmes, mas o filme que a gente viu num dia, que nos encontramos no dia seguinte, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre o filme, podem fazer, que eu respondo na medida em que conseguir. Essa luz é um horror, né? Ela está no mínimo, mas posso afastar mais um pouco, né? Eu sei. Hã? Não atrapalha ele não, bota... Bom, mas tudo bem. Em 10%, mas... Eu tenho como... deve ser aqui. Só um segundinho. Tira esse gravador aqui, vai passar o tripé lá para trás. Te ajuda. Tem um fio no caminho. Tá bom. Tenta assim, a gente consegue melhorar assim. Que alívio. Para trás aqui agora. Agora eu vou levantar esse tripé. Só um segundo, foi. Vamos botar distante. Então, eu estava tão feliz. Da parede. Bom, mas melhorou de qualquer maneira. Naquele nosso primeiro encontro, eu falei um pouco sobre o conceito de plano e um pouco da morfologia do plano. Teoricamente, eu devia continuar daí, mas eu não vou começar a continuar daí. Eu vou fazer como o curso, o cinema, ou acho qualquer forma de arte, possa ser tentado passar informações sobre essa temática. Não existe nenhum caminho linear, quer dizer, é sempre radial e vai em todas as direções a partir de diferentes pontos de partida. Eu comecei por um ponto de partida determinado, eu nem me lembro muito bem qual era, mas que era com a intenção de seguir uma linha. Mas depois, a reflexão minha, eu não me senti com vontade de continuar por essa linha, porque eu achei que deixava para trás muitas coisas que são fundamentais para que depois eu possa desenvolver essa linha temática que eu tinha começado no primeiro curso. Então, eu agora vou fazer um flashback e vou começar como deveria talvez ter começado o primeiro, mas que eu acho que não, porque é aquela coisa, quando vocês tentam passar uma informação sobre um determinado ponto, você vê sempre que faltam informações que deviam ter sido dadas antes. Mas para você se der aquelas informações antes, também precisava daquela que você deixou de dar. Não há solução. Tem que ser mesmo uma coisa que é uma narrativa entrecortada e uma narrativa que é fragmentada. Então, vai ser uma narrativa fragmentada em que esses pedaços de narrativa, essa junção eu procuro fazer, mas que na realidade quem vai fazer são vocês mesmos, na medida em que sedimentaram informações que foram dadas antes. Vocês têm que reter essas informações e têm que procurar essas conexões. No caso vai ser fácil, no que diz respeito ao plano, porque é uma coisa concreta, uma coisa objetiva, eu dei simplesmente umas informações muito básicas sobre o plano, da morfologia do plano, um enquadramento, o que está dentro do quadro, o que está fora do quadro, um pouco a definição do campo e tal, isso é fácil depois de ligar. Agora, para continuar isso, eu tenho que dar um salto para trás. E vou começar muito longe
mas muito longe mesmo. Mas é rápido. Nós vamos fazer uma viagem no tempo muito rápida, que é quando aparece a primeira molécula de vida no planeta. Ou mais, talvez até no cosmos, não sei. Essa primeira molécula de vida, em todo caso, isso é a visão de historiadores, antropólogos, astrofísicos, enfim, toda essa pleiade de estudiosos dessas matérias que são grandes ficcionistas. Claro que eles se baseiam a sua ficção a partir de pontos que são considerados, entre aspas, pontos científicos, a partir do qual a ciência aborda e procura transmitir esse conhecimento. Paleontologistas, biólogos, etc. Mas é também evidente que em muitos casos, há hipóteses científicas, que já é aquele estágio da ciência que começa com a hipótese científica, quer dizer, uma elucubração, uma fantasia que procura ser provada e depois, quando chega à tese, provou. Mas muitas vezes não chega a provar e fica só a hipótese científica. E eu acho que as informações do mundo, do universo, nos primeiros momentos depois do Big Bang, é difícil poder provar com provas consideradas científicas, entre aspas. É tudo no plano de suposições, de interpretações do que aconteceu. Então, a primeira coisa é quando a primeira molécula surge na Terra, mas eu vou explicar isso por uma razão muito simples. Porque, antes de chegar lá, é porque o que é fundamental para o cinema, os três grandes pilares do cinema, da linguagem cinematográfica, são o tempo, o espaço e o movimento. Esse tempo, esse espaço e o movimento, eu vou tratar assim muito rapidamente, dentro desse magma, dessa confusão de interpretações, como é que surgiu o tempo, como é que surgiu o espaço e como é que surgiu o movimento. Isso, sob um ponto de vista científico, sempre, entre aspas, tudo. E depois, quando tivemos de ter essa interpretação, aquela que me parece, a mim, válida e interessante, vamos aplicar essas não definições, mas esses conceitos de tempo, espaço e movimento à gênese, ao princípio da linguagem cinematográfica. E vou fazer isso, e para quê? É simplesmente um conhecimento enciclopédico, é um conhecimento bonito, é um conhecimento para a gente depois usar em mesa de bar? Não. É, de fato, matrizes de um pensamento de linguagem cinematográfica que eu, pessoalmente, a mim me ajudam muito. Então, eu vou propor essas matrizes de pensamento do tempo, do espaço e do movimento para ver se, para vocês também, podem significar alguma coisa. Pode ser que em alguns isso germine e funcione. Para alguns pode ser assim, é interessante, mas é uma curiosidade da almanaque. Não me interessa mais do que isso. E todo mundo está livre para as suas próprias interpretações e principalmente para a sua prática a partir dessas interpretações. Porque eu estou partindo também de um princípio, que eu não conheço vocês, ou que quer dizer, não conheço a maioria de vocês, conheço alguns, que vocês vão procurar aplicar isso numa prática, que não estão aqui simplesmente com um conhecimento de erudição sobre a questão. Então, eu viso essas informações para uma prática cinematográfica, uma prática que se vai concretizar em todos os níveis, do meu ponto de vista. Do ponto de vista do roteiro, da direção, da cenografia, da música, de todas as ramificações de ordem técnica que o cinema propõe, eu acho que há necessidade desse tipo de conhecimento. Agora, esse salto de uma área abstrata do conhecimento para uma prática desse conhecimento também depende da maneira como vocês ressentem isso, como vocês procuram aplicar a sua própria necessidade pessoal. Entende? Está claro isso? Bom. Então eu vou dizer, quando surge a primeira molécula de vida, essa molécula de vida, segundo as teorias evolucionistas e depois de Darwin, etc., com a teoria da evolução, essa molécula vai
se desenvolvendo, se juntando outras moléculas, isso faz tudo muito rápido, né? Muito rápido, mas entre outras razões, porque eu não sou biólogo, nem sou historiador de biologia, então só quero os pontos de passagem que permitem chegar ao meu ponto de vista, que é o conhecimento da linguagem. Essa molécula vai se desenvolvendo, vão se gerando e saem as espécies animais, não é? Aquela coisa que todo mais ou menos conhece, mais ou menos, que é o fato de que uma parte desses animais vem da terra, do mar, vão para a terra, sob a forma se transformam em répteis, os peixes se transformam em répteis, os répteis se transformam em aves, as aves descem ou continuam nos céus, os répteis quando se desenvolvem ou não sei quanto, tal, né? E no meio dessa questão toda, muito rapidamente, esses animais, como é que eles se reproduzem, como é que eles se sobrevivem? Primeiro, se sobrevivem de uma forma muito simples, que é a gênese de todo o desenvolvimento da vida na Terra. É matando e comendo os outros. Então, parece o bolsonarismo, não é? É. Matando e comendo os outros. É isso. E destruindo. Enfim, esses animais vão se tornando cada vez animais mais concretos, vão se tornando em espécies, não é? Que eu me lembro quando eu estudei biologia, quando era garoto, eram mamíferos, aves, répteis, batráquios, peixes e ciclóstonos. Está faltando mamíferos, aves, répteis, batráquios, peixes, não sei o que, e ciclóstonos. Os ciclóstonos eram a lampreia. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca vi nenhuma, mas existe. Isso é algumas coisas agora sobre a lampreia. Eu só conhecia a lampreia de ovos, que faziam no Natal uma lampreia de ovos que eu adorava. É para mim dizer, um ciclóstono que eu mais gosto é essa lampreia de ovos. Bom, e esses animais vão se reproduzindo, vão se transformando, e cada um deles, como é que ele vai se reproduzindo? Bom, primeiro, identificando os outros animais, aquilo que é para comer, e os seus próprios predadores, aquilo que os comem, aquilo que os matam, aquilo que ele quer matar, e ao mesmo tempo no habitat que vai mudando. A Terra está em plenas mudanças muito violentas e, portanto, tem que se adaptar às transformações térmicas, às transformações de tudo o que a Terra sofre, e esses animais vão crescendo. E nisso se passam num tempo indefinido, mas que se fala em milhões e milhões de anos. Tantos milhões de anos e tão rápido eles passam que há um grande, e aqui é um parêntese, um grande divulgador de ciência, mais do que cientista, mas um cientista, que eu devo ter ouvido falar, que é o Carl Sagan, que inclusive fez uma história, fez filmes sobre essa época, como aconteciam essas coisas. O Sagan resolveu fazer o seguinte, ele resolveu tirar aquela coisa terrível que nos complica tudo, que é os zeros da matemática, né? Quando se fala 1 milhão de anos, 1 milhão de anos são 6 zeros, tá bom, 6 zeros a gente vai. 1 bilhão, já entram 9 zeros. 1 trilhão, já entram 12 zeros. Não sei o que, já entram 15 zeros. E chega a um ponto que entram tantos zeros que já não dá para entender nada, visualizar absolutamente nada. Então, se decidiu matematicamente por a potência 10 elevado a 1, quando é 3 zeros, 1 zero, 10 zeros, né? Então é 10 elevado a 35, quer dizer que 35 tem 35 zeros. Quer dizer, se nós concebemos ainda na nossa capacidade mental de chegar ao 1 milhão ou ao bilhão, quando é o trilhão já entra na história do tio Patinhas, né? O tio Patinhas já conhece o ouro com 1 trilhão de dólares de ouro, não sei o que. Tá? Quando chega a 1 quinquilhão, tanto faz. Até ele conta uma história muito engraçada, que é uma história que ele está fazendo uma palestra sobre essa coisa do tempo e da imensidade do tempo e a quantidade de números, e há um momento em que ele fala desses milhões, não sei quando acaba a conferência, vem uma senhora já de uma certa idade perto dele e pergunta assim para ele: escute, professor, eu queria saber, o senhor disse que a Terra vai acabar quando tiver 20 milhões de anos?
Ele disse, não, eu não disse que não. Diz que a Terra vai acabar assim, mas não é quando tiver 20 milhões de anos, é quando tiver 200 bilhões de anos. Ela disse, ai, que alívio. Como se isso influenciasse alguma coisa, né? Mas zeros. E então, quando nós pegamos a história dos animais, a gente vai ver, quando chegamos à época dos dinossauros, que também há milhões e milhões de anos, os dinossauros são grandes répteis de sangue frio, né? O sangue é frio, como todos os répteis. E os dinossauros, então, viviam de dia e à noite, como o sangue não permitia se mobilizarem com o frio da noite, eles ficavam parados. E eles, que eram grandes predadores, eles durante o dia caçavam, matavam o que tinham que matar, tudo o que havia para comer, e então os animais não podiam enfrentar os dinossauros, as diferentes classes de dinossauros, eles se escondiam. Então havia uma categoria que eram os animais do dia, que eram os répteis, os grandes répteis, e os animais da noite, que eram todos os outros que procuravam escapar. E os animais da noite, então, eles começaram, para fugir durante o dia, eles começavam a procurar tocas em lugares, e os répteis procuravam. E durante a noite, eles viam os dinossauros pelo ouvido, porque na noite não conseguiam ver, embora alguns tivessem desenvolvido uma visão noturna apurada, não era suficiente. Então, eles desenvolveram o sentido da audição, os animais da noite. Enquanto que os animais do dia, que não eram só os dinossauros, também havia outros animais, desenvolveram a noção da distância, do espaço, através da vista. Quer dizer, a noção do espaço nos animais que frequentavam o dia era pela vista. E a noção do espaço, que era dada pelos animais da noite, se localizou pela distância, pelo tempo, pela escuta da distância, pelo ruído, não sei quanto. E então os animais, essas duas grandes categorias, que os animais olhados sobre esse ângulo, simplesmente, dessas duas grandes categorias, se desenvolveram quando acabaram os dinossauros, que foram, na realidade, muito pouco tempo, foram muitos milhões de anos, mas muito pouco tempo, e a gente já vai ver isso. Quando acabaram os dinossauros, e que os animais da noite começaram, na sua evolução, a vir para o dia, eles fizeram uma coisa que não existe ainda. Era que a noção do tempo, que havia os animais da noite que não tinham a noção do espaço, quando vieram para o dia, começaram com a visibilidade, com a visualidade, começaram a desenvolver também a visão do espaço através da visão. E no cérebro desses animais de transição, passaram a existir a noção de espaço e de tempo juntas dentro do cérebro, que antes só havia separado umas para o espaço e outra para o tempo. E o ser humano vai sair, naquela altura não estava ainda presente nessa época, vai surgir de um desses animais que já traz a noção do tempo e do espaço dentro da genética cerebral, dentro das suas células e das suas moléculas. Isso que é importante por quê? É importante por duas coisas. Uma, porque nós, como eu falei para vocês, vamos muito ver o espaço e o tempo e o movimento. São aqueles três pilares que a gente tem que sempre guardar aqui para o lado, para a gente ligar todo esse blá 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 com isso. Então, acontece que esses animais que todos, os da noite, os do dia e na sua evolução, contactaram um mundo externo através dos seus sentidos. A única forma de conhecimento que eles tinham, não tinham nenhum aparelho, a não ser os sentidos. A visão, a vista, a sensibilidade térmica, enfim, todas as formas sensíveis do seu desenvolvimento específico, servia para eles viverem, basicamente, viverem, se reproduzirem e escaparem do inimigo. Esses animais, com essa função, eles, cada espécie criou uma espécie de, cada espécie animal criou uma espécie, uma maneira de ser. Essa maneira de ser, quer dizer, cada um criou uma maneira de ver o mundo, de uma certa maneira. Que via um mundo que, evidentemente, não é difícil de compreender que uma minhoca não vê o mundo da mesma maneira que uma águia vê, né? A águia tem uma visão até como uma zoom, vai ver o peixe lá,
faz um cálculo do que ela vai mergulhar para pegar aquele peixe, faz um cálculo para mergulhar, da trajetória do peixe, da velocidade do peixe, do ângulo dela, para pegar quando se entrar na água, o peixe está distante, ele faz aqueles cálculos todos em matemática, mergulha e pega e tá, mas ela fez tudo isso, esse conhecimento ela adquiriu através dos seus sentidos, né? Enquanto que uma tartaruga tem outra visão do mundo. Esse mundo próprio que cada espécie animal tem, houveram uns estudiosos, um cara chamado Umwelt, com U-M-W-E-L-T, Umwelt, e depois o filho dele também, que desenvolveu as coisas, que desenvolveu esse Umwelt, que é o universo particular de cada espécie animal. E nós, o ser humano, vamos também criar o nosso Umwelt. Essa é uma palavra alemã, foi estudioso e ficou com esse nome mesmo. Vamos criar o nosso próprio Umwelt. Mas esse mundo especial de cada animal vai se desenvolvendo e vai evoluindo com o tempo. O ser humano e os animais, quando eles ainda estão nessa fase inicial, eles têm uma coisa particular. Como é que eles viram o espaço e como é que eles viram o tempo? Como é que surge o espaço e o tempo? Porque o espaço e o tempo não é uma coisa concreta. O espaço, no conceito abstrato de espaço, não é uma coisa concreta. É uma coisa projetada num conhecimento abstrato, num conhecimento que a gente pode considerar de uma racionalidade ou de uma instintividade, no caso dos animais, porque a gente atribui aos animais um instinto, uma forma de pensamento que é o instinto, e ao ser humano o conhecimento. Eu, pessoalmente, não acredito muito nessa dicotomia tão radical. E tenho algumas razões para acreditar nisso, mas razões puramente das minhas insónias que fazem eu elucubrar coisas. Não tenho nenhum dado científico. Meu dado científico chama insónia. Insónia, eu invento as minhas soluções pessoais para os problemas que me preocupam e que me agradam. E como é que ele conheceu o tempo e como é que conheceram o espaço? Entende? Não conheceram simplesmente um tempo e um espaço muito limitados desse Umwelt particular de cada um, que era o tempo que precisavam para uma águia calcular a trajetória que ela precisava de mergulhar em relação à trajetória do peixe para chegar no ângulo que ela mergulhasse e pegasse. Mas era uma coisa pontual. Uma vez que fazia esse cálculo instintivamente, né, ela perdia a lembrança disso. Não era um conhecimento que era acumulado, racionalizado, decantado, depositado, cientificado e ficava usando como instrumento. Não. Passava para a genética como sistema de informação do seu Umwelt particular. A mesma coisa todas as espécies animais. Então os animais tinham um conhecimento do tempo e do espaço, porque se não tivessem um conhecimento do tempo e do espaço, eles não eram capazes de sobreviver. É a única explicação que a gente pode dar a isso. Que eram obrigados a ter, mas era um conhecimento, não um conhecimento, era o chamado instinto, que não era racionalizado e que não era, portanto, depositado de uma forma que possa recorrer a ele para executar operações matemáticas com isso, ou o que fosse, simplesmente para reagir ao mundo externo, esse conhecimento. Esse conhecimento é a questão do tempo e o espaço restrito ou reduzido. Quer dizer, é um conhecimento, tempo e espaço existem, mas sensorialmente, molecularmente. Aqui vou abrir um pequeno parênteses, porque eu vou abrir muitos parênteses. O problema é fechá-los e depois retomar a conversa. Foi abrir um pequeno parênteses para dizer que há um livro que saiu recentemente de um cara chamado António Damasio, que fala sobre as moléculas e é um mundo fascinante. É uma hipótese científica. Depois, se quiserem, falaremos especificamente sobre isso. Alguém tem que lembrar. E esta história das moléculas, aí eu explico. Senão saberia aqui explicar aqui, parênteses em parênteses, não vai fechar estes todos e nem vai retomar a conversa. Então, simplesmente para dizer que esse conhecimento do tempo e espaço reduzido. Mas por que é que existe um tempo e um espaço reduzido? Por que é que nos interessa essa categoria? Por uma coisa muito simples. É que o ser humano vai expandir esse tempo e espaço reduzido e vai criar um tempo e espaço ampliado. Esse tempo e espaço ampliado vai ser o grande salto que vai dar a espécie humana. É um salto tão grande que vai
que se diz que até hoje só foi a única espécie que conseguiu dar esse salto, que é o espaço e o tempo ampliado, que é ter a noção do que é o espaço e do que é o tempo como entidades, como categorias, como formas manipuláveis de conhecimento e de instrumentalização desse tempo e desse espaço. Então, esse tempo e esse espaço ampliado, que nós vamos depois, quando começamos a falar do espaço e do tempo, não vamos dizer toda hora espaço e tempo ampliado, não, pelo contrário, o espaço e o tempo do instinto, ou o espaço e o tempo reduzido é o que a gente vai falar. Depois agora falamos com o protagonismo do espaço e o tempo reduzido, porque estamos ainda na espécie animal. Mas esse espaço e o tempo ampliado é uma coisa que vai permitir uma coisa que é extraordinária, que é a compreensão do que é o tempo e do que é o espaço real. Real, parênteses, real, a palavra real é a pior palavra para se falar nessa conversa, porque a realidade está sempre posta em questão, tem tantas realidades, tem tantas formas de haver, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista filosófico, quanto biológico, não sei quanto, que o real tem que ter sempre dizer qual real estamos referindo. Aqui estamos falando de um real, do nosso real do cotidiano, como a gente encara o real, a realidade, que é o mais simples de todos. Esse tempo e espaço vai fazer o quê? Por que é que o homem cria esse tempo e o espaço ampliado? Por uma razão muito simples, que é o mundo que ele via, o Umwelt dele, que ele tinha chegado, o mundo que ele via, era um mundo desorganizado, era um mundo que mudava a todo instante, era um mundo que não era um mundo fixo, era um mundo em movimento. E ele sentiu, não se sabe porquê, a necessidade de olhar para esse mundo como uma coisa que pudesse ser uma categoria da sua relação, do seu Umwelt, como uma coisa fixa que ele pudesse se relacionar com esse mundo externo dele. Porque o mundo interno dele é assim. Mas ele começa a surgir esse pensamento a partir de uma coisa muito simples. É que o ser humano, e por isso passou a ser por certos filósofos, a dizer que o ser humano é um animal simbólico. Por quê? Porque o que ele vai criar justamente, a primeira coisa, a categoria que ele vai criar para poder compreender o que é aquilo em que ele está inserido, e para compreender aquilo que ele está inserido, ele precisou de tirar da área do seu instinto, que já tinha um conhecimento do tempo e do espaço como categoria que ele pudesse usar como instrumentos. Ele, para dar esse salto, ele teve que fazer uma coisa muito simples. Muito simples, quer dizer, extremamente complicada. Simples para dizer, mas é extremamente complicada, que é de poder dizer o que é o tempo e o que é o espaço. Dar uma explicação para poder. Quando ele conseguiu dar essa explicação, e até hoje não há a menor hipótese científica de como é que isso se passou, não há a menor pista de como é que isso se passou, e não se passou com outras espécies animais que até evoluíram mais longe do que ele, que o ser humano, como espécie humana. Ele vai simplesmente dar ao mundo estabilidade. Ele vai ver o mundo como uma coisa estável. Mas por quê? Porque ele inventou esse mundo de uma forma estável, compreendendo o espaço e o tempo e criando isso como duas entidades, duas categorias gêmeas, interligadas, mas diferentes. Ele conseguiu dar ao mundo uma compreensão à sua medida. Então, esse é chamado o mundo simbólico. Por quê? Porque ele criou símbolos, ele criou imagens da realidade que ele conhecia, e essas imagens da realidade fixas permitiu para ele usá-las e criar um mundo que ele pudesse intervir nesse mundo e pudesse compreender esse mundo. Então, e esse mundo da símbolo é o quê? É o mundo da linguagem. Ele criou uma linguagem. Quando fala de linguagem aqui nesse estágio, não há ainda uma gramática, uma linguagem falada, articulada, não. É um encadeamento de compreensões do pensamento que permitem a ele justamente chegar ao ponto que ele queria. Quer dizer, eu não estou num caos aqui, eu estou num mundo que eu
tenho acesso a ele. E esse mundo está separado de mim e eu estou nesse mundo. Quer dizer, eu não faço parte desse mundo de uma forma direta. Faço parte, mas como uma entidade própria. Então, o mundo simbólico, a criação do mundo simbólico foi conseguida a partir do momento da criação do espaço e do tempo simbólico. Esse espaço e tempo alargado que cria a possibilidade de... Esse mundo, na realidade, é como se eu fotografasse cada coisa e pusesse um nome. Foi pondo nomes que não eram nomes, mas eram categorias que ele compreendia dentro do seu estrutura mental. Porque o pensamento, e isso muitos séculos, muitos milhões de anos depois, um grande filósofo que se vê só sobre um aspecto político, que é o Karl Marx, que por causa do marxismo e o consequente corrente do comunismo que sai da evolução marxista, mas ele, ainda na fase filosófica dele, ele vai dizer uma coisa muito simples, dizendo que o pensamento essa frase é importante, é uma melhor organização da matéria. O que é que significa? Significa que a matéria, a coisa concreta, o pensamento, tendo criado o mundo simbólico, tendo criado essas categorias, usou essas fotografias, essas imagens no seu Umwelt e passa a usar a realidade, a organizar no pensamento melhor do que ele acha que está organizado no mundo real, no mundo exterior a ele. Porque esse mundo que é real, na realidade é um mundo falso. O mundo simbólico é um mundo que é uma criação da nossa espécie, que inventamos esse mundo. E há um grande astrofísico, que eu agora não me lembro o nome, mas se vocês quiserem, deu a pista depois para descobrir o mundo, que eu só conheço de uma citação que vai dizer assim sobre isso. Diz: o mundo é externo, não é um mundo interior psicológico, o mundo é exterior ao ser humano, existe. Ele é real. Mas nós, a nossa espécie, teve que o inventar para o poder ver. Quer dizer, o ser humano constata a existência do mundo externo a ele. Inventa ele através de imagens, de símbolos e de linguagem, porque esses símbolos já são uma linguagem mesmo que não estejam interligados entre si. Organiza isso, mas é tudo inventado. Por quê? Porque é que o mundo da águia, que não é simbólico, é menos mundo real que o mundo do ser humano? Por que é que o mundo da tartaruga, que não atinge o mundo simbólico, mas que vive muito bem, sobrevive, se procria, faz as mesmas coisas que o homem, é menos real? Não é menos real. São universos próprios de cada espécie. Que o entrecruzamento entre esses universos é que gera todas essas confusões das nossas espécies e das espécies animais. Então, de todo esse blá 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 que eu falei, o que é importante? É importante saber que as espécies, inclusive a humana, viviam num espaço e num tempo de uma realidade histórica, né, do passado. Esse espaço e o tempo apresentavam um mundo que era só conhecimento através de um sistema de intuição da sobrevivência dos próprios animais. E há uma coisa que é importante, eu vou aqui abrir um parênteses muito rápido, porque a gente diz sempre: eu sei isso intuitivamente. Esse animal, a gaivota, quando emigra, saiu do ovo e sozinha, já fizeram experiências com isso, sozinha, sem nunca ter conhecido nem outra gaivota, na época certa, naquele momento certo, pega e vai até onde ela tem que desovar. Como é que sabe isso tudo? É instintivo, é um instinto. A gente explica tudo através do instinto. Mas isso não está... Dar um nome às coisas não quer dizer que as explicou. Quer dizer que as catalogou, mas não quer dizer que explicou. É preciso ter uma diferença muito, muito sensível, muito aguda sobre isso. Dar nomes às coisas é catalogar, não é explicar. Nós, às vezes, na nossa vida, a gente dá um nome e acha que explicou. Não explicou nada. Simplesmente identificou, pôs uma coisa e diz: isso é um gramofone. Já estou velho, gramofone. Mas não quer dizer que explicou que é um gramofone. Não é? Ou diz: isso aí é uma bandeira. Tá bom.
mas são os pigmeus, porque é uma bandeira, né? Então, quer dizer, nós temos então que guardar esse dado que é importante. O mundo que o ser humano e os animais viviam na sua gênese eram dentro de uma noção do espaço e o tempo instintiva que permitia sobreviver, procriar e lutar, comer. Quando o ser humano atinge um determinado estágio, cria um mundo simbólico, quer dizer, começa a dar nomes para dar uma fixidez, para ele ter acesso ao mundo externo. E então, através desse mundo simbólico, essa espécie de radiografia ou fotografia do que seja do mundo, permite que ele compreenda que através do espaço e através do tempo, por toda uma evolução genética de milhões de anos das espécies, ele permite chegar a saber o que é o tempo e o que é o espaço. E quando consegue fazer isso, passa a ser um outro animal muito especial. Tá? Isso está claro, essa evolução? Essa questão, pronto, da história da humanidade chega. Vamos ver se a gente chega rápido ao cinema, né? Estamos aqui para isso. Mas eu estou colocando isso porque quando a gente vai falar muito de espaço e tempo. Vai falar muito mesmo de uma forma muito persistente, até obsessiva. Então é preciso ter uma noção um pouco dessa evolução para saber, para não trabalhar com isso. Não é que essa história do tempo que eu dei aqui e do espaço é uma história que certamente daqui a 100 anos ou a 1000 anos, essa espécie vai ser absolutamente uma história da carochinha. Deve ser outra resposta, não deve ser. Mas a gente trabalha sempre com um conhecimento que é o chamado conhecimento histórico. O conhecimento histórico é quando um ser humano está dentro de um determinado momento da sua trajetória no mundo, no século XVI. O cara do século XVI tem uma visão do mundo determinada, ainda não existia o microscópio, ainda não existia o laser, ainda não existia a televisão, não sei o quê. Então o conhecimento é um conhecimento histórico daquele momento. O cara do século I tem um conhecimento histórico relativo a esse. Não se pode exigir que os gregos, estou falando dos gregos, porque foi no século IV antes de Cristo, quer dizer, antes da nossa era, que nós estamos no 2023, 4 séculos antes de 2023, há uma pujança do pensamento filosófico na Grécia Antiga, mas esse conhecimento é um conhecimento histórico que os filósofos têm daquela época. Não se vai crer que eles falem de coisas que eles não podiam ter acesso, não podem falar do microcosmos, eles podem intuir. E aí vem a palavra intuir, não é por acaso. Intuir vem da palavra intuição. Então, mas para eles eram especulações filosóficas, eram suposições de respostas a inquietações do conhecimento filosófico da época. Então, o conhecimento histórico do momento que nós temos sobre esse olhar é mais ou menos esse que eu coloquei aqui, na medida em que nos interessa para o tema que nos traz aqui. Se a gente se interessasse em fosse aqui um curso de biologia, a gente ia ficar nisso e ia com certeza falar sobre muito mais coisas. Mas não é isso que a gente quer. Então eu só estou dando o conhecimento pertinente àquilo que vai ser utilizado na nossa matriz de pensamento, que é o cinema. O homem, agora pegamos o ser humano já na sua fase em que surge na Terra, portanto, é um homem, tem uma série de categorias, todo mundo conhece aquelas imagenzinhas do homem feito macaco, se transforma em quase, e diz, o homem veio do macaco e não sei quanto. É verdade, mas também é mentira. Quer dizer, há um grande, também, sempre que eu falar desses caras, eu vou falar um grande, porque ele é muito conhecido, porque são caras conhecidos, são expoentes das suas áreas específicas. Há um grande paleontologista, que é um cara que estuda os fósseis, não sei quanto, que diz assim, tem um livro muito bonito, que chama-se sobre a história do homem, e que
que é uma forma de entrevista, e ele diz assim, eu quando dou... Ele é do Museu do Homem de Paris, um francês, aqueles caras que viveu toda a vida inteira estudando os fósseis, as coisas do passado, e fez pesquisas de fósseis em toda a parte da Terra e não sei o quê, e que passou a vida no meio dos ossos, né? Porque estudar coisa tem muito osso no meio para ser paleontologista. E esse paleontologista diz, quando me pedem para dar fazer uma conferência para crianças jovens de 10, 12 anos e tal, ou mesmo mais pequenos que isso, porque ele faz também palestras para crianças, e ele me pergunta, mas é verdade que o homem veio do macaco? Foi uma evolução do macaco? Eu digo assim para eles, não, isso é uma grande mentira. O homem não surgiu do macaco, o homem é um macaco. Começa por aí, não é isso? Porque o homem é um macaco. Depois então a gente começa a conversar sobre a questão do macaco. Mas nesse homem que está ainda mais macaco do que nós hoje, que somos menos macacos, mas que continuamos macacos, esse homem, e que vai evoluir através dos tempos, ele começa a criar uma série, ele começa a falar, né? Ele começa a descobrir o desenho através nas grutas em que se encontram desenhos feitos pelos homens das cavernas, são famosas na França, Lascaux e outras grutas, desenhos que estão feitos por eles de animais e até de figuras humanas, que é parece um desenho de criança, uma bolinha com assim, as perninhas e tal, e depois tem os animais muito bem desenhados, né? E coisa, que eles eram capazes de fazer um desenho de um homem muito mais perfeito que fazer só uma bolinha, um traço, duas perninhas e coisa. É porque eles não se interessavam por representar o homem, se interessavam por representar os animais. Tem animais, renas, bisontes, animais muito bem desenhados, que eu gostaria muito de ser capaz de até desenhar assim, tão bem quanto eles desenhavam naquela época. Então, mas isso é uma história da pintura, essa pintura nas paredes chama parietal, ou rupestre. Isso é título puramente de informação para os mais novos que estão ali, que podem se interessar. Essa pintura e essa representação mostra simplesmente que o homem tinha um instinto de reproduzir a realidade que eles viam. São cenas de caça, quer dizer, esse desejo de reproduzir a realidade. E esse desejo de reproduzir a realidade se manifesta também através depois de danças, de canções, de músicas, de tudo, e vão surgindo daí as grandes linhas das formas de expressão artística, que é a dança, a pintura, a escultura, depois, quando o homem já sabe escrever a literatura, a poesia, depois já dançava, não sei o quê, mete a fala e faz o teatro. E a gente vai ver essa rápida passagem do homem, que dura 10 mil anos só, porque há muito pouco tempo, 10 mil anos, na evolução da espécie humana. Esses 10 mil anos, o homem chega a um momento em que vai aparecer o cinema. Opa, chegamos lá? Chegamos sem chegar, né? Mas pelo menos já estamos pisando num território que nos interessa, né? Esse ser humano, esse homem que vai acontecer que inventou o cinema. Por quê? Por que ele foi inventar o cinema? Inventou para ser uma forma de arte? Não. Ele simplesmente inventou o cinema porque ele estava interessado por uma coisa muito simples, que era o movimento. Como é que era o movimento? Porque o movimento, a gente sabe o que é. Um leão que pula em cima de uma gazela está em movimento, pula. O cágado que anda está em movimento. O mar que está se mexendo, as ondas estão em movimento. Mas nenhum tem uma forma própria. O movimento, o que é isso? E como é que isso acontece? E eles começaram, e depois começaram a querer saber como é que o cavalo corria. E o cavalo pulava, e houve um grande debate
que era saber, havia uma teoria que era, o cavalo quando está no galope, há um momento que as quatro patas ficam as quatro no ar. E havia outros que diziam, resolveu, N. E havia outro que dizia, não, há um momento que uma das patas tem um ponto de apoio e não conseguiam descobrir visualmente, estão as quatro no ar, não, aquela estava apoiada, não sei o quê. Então fizeram mil experiências com um milionário americano que ofereceu uma fortuna se conseguissem resolver esse problema e não sei o quê. Um debate puramente desinteressante, né? No meio de tudo que está acontecendo no mundo e na vida, eu vi um grupo que estava interessante saber se a galope o cavalo ficava com as quatro patas no ar ou se tinham sempre uma das quatro que estava apoiada. Mas o facto é que, entre essas inquietações, essa não foi a única, mas de saber como era o movimento, chegaram a pôr máquinas fotográficas assim, 15, 20, 30 máquinas fotográficas, todas ligadas por um fio. Quando o cavalo corria, ia batendo nos fios e disparava cada máquina, para que a cada instante aquela fotografia, depois vinham as fotografias e depois não chegava a conclusão nenhuma. O debate continuava. Mas enfim, só para mostrar que havia uma inquietação muito grande em descobrir como é que era o movimento. E o homem também tinha outra obsessão, era saber se a vida era eterna ou não. Preocupação do ser humano, criar assim, a vida pode haver a vida eterna, havia essas preocupações. E quando o cinema, quando conseguiram começar a primeira filmagem, não era para contar nada, era simplesmente para ver como é que era o movimento. E quando surgiu a primeira sessão de cinema, em 1895, em Paris, Boulevard des Haussmann, que era um boulevard de um bairro meio vagabundo, onde havia prostituta, bandido, e é importante dizer isso, porque depois vão-se compreender porquê. Quando apareceu essa primeira sessão, foram projetados 10 filmes para 30 pessoas, os irmãos Lumière projetaram esse filme. Foi uma surpresa muito grande, na maior parte das pessoas. Okay. Porque a fotografia, entretanto, já tinha um século de vida. A fotografia já existia há um século atrás. E nesse século, até chegar à primeira sessão de cinema, essa em 28 de dezembro, salvo se erro na data, 28 de dezembro de 1895, que os irmãos Lumière fazem essa primeira sessão de cinema, em que tem o mais famoso dos filmes, que é a chegada de um trem na Ciotat, que é a estação da Gare de Paris, a chegada de um trem que avança para a câmara e que vai criar um reboliço enorme, e depois vão contar muitas histórias sobre isso, e a gente falará de algumas delas. Essa imagem corre depois por Paris, e os irmãos Lumière tinham feito isso simplesmente como uma experiência científica para ajudar a descoberta do movimento. Porque, entretanto, filmaram também para ver a locomoção humana, uma mulher descendo as escadas, curiosamente, para estudar a coisa. Ela estava nua, não sei se precisava tanto assim estudar a musculatura da mulher quanto eles diziam, mas o facto, não sei se ali começou o primeiro científico pornô da história ou não, mas o facto é que foi assim que foi filmado. E por aí foi. Não havia, era só para estudar o movimento. E, curiosamente, as pessoas que viram esses primeiros filmes, aí começaram a fazer sessões, porque os intelectuais que tinham sido chamados para essa sessão não se interessaram nada pelos filminhos, acharam que tudo uma bobagem, acharam que era bom para ir exibir em feiras ou num tipo de teatro que havia naquela época, que era chamado o teatro de vaudeville, que era uma espécie de variedades em que
cada quadro era uma coisa diferente. Um dia havia um cara que engolia espadas, no outro atirador de facas, no outro havia a mulher barbuda, no outro havia um cara que não sei o quê, era assim, e no outro havia podiam passar um filminho daqueles, havia um cara fazendo prestidigitação, enfim, essa coisa. Mas aquilo correu e começava a frequentar aquele cineminha, aquele pessoal justamente que era pessoal operário, como eu falei antes, prostitutas, punguistas, desempregados, tudo que era a escomalha, a ralé, começava a enfrentar, e aquilo começou a dar dinheiro. E o Lumière disse, bom, então enquanto der dinheiro eu vou fazendo esses filminhos, ia fazendo essa coisa. E mandou, caras, filmar em vários lugares. Aí já mandar filmar umas coisas mais interessantes, porque a primeira recepção era um pouco interessante. Ele mandou filmar o coronamento do príncipe na Inglaterra. Já a realeza inglesa chamava a atenção. E mandou filmar a luta dos Boers na independência na África do Sul. Assim, pequenas coisas. E foi feito esse filme assim, que durava cada um 40 segundos. 40 segundos, porque a máquina que eles tinham para filmar só dava para 40 segundos. Era uma máquina tão rudimentar, mas ao mesmo tempo tão prática, que só tinha uma objetiva, era um caixotão, né? Não tinha nem visor. A máquina era feita assim, corrigindo a paralaxe ao olho, filmando aqui com aquela objetiva, que era uma grande angular. Estou falando isso especialmente para ele, porque é fotógrafo, interessa a angular. E esses filminhos começaram a dar dinheiro, ele começou a dar coisa. Deu tanto dinheiro e foi tão interessante que ele começou a mandar para toda a parte do mundo os fotógrafos, foi criando fotógrafos que foram filmar em várias partes do mundo. Que depois começaram as pessoas a se interessar por comprar aquele aparelho. Então começou a vender. E começou a vender para os diferentes países. E depois, um ano depois, o grande sucesso tinha sido a chegada do trem. Porque essa chegada do trem, que é um trem assim, filmado, que vem para a câmera, mas não vem assim para a câmera, vem assim para a câmera para o lado, bem do lado. Dizem que as pessoas se assustavam, gritavam, e não sei o quê. Você vê aqui, não dá para gritar, não dá para tomar sustinho. E não sabe se é verdade ou não, mas a verdade é que ficou essa lenda que as pessoas se assustavam, gritavam, e não sei o que e tal. Mais uma coisa que eu não acredito muito, mas não sei, só se eu tivesse uma visão na época diferente, um olhar completamente diferente, porque não é possível se assustar dizendo que achavam que ia... Mas a imagem era relativamente realista, em preto e branco. Houve, em compensação, por exemplo, uma semana depois, em Moscou, foi feita uma primeira sessão. E houve um grande escritor da época, que era o Maxim Gorky, que é um escritor assim, da envergadura de um Tolstói, de um Dostoiévski, de um Turgenev, de grandes escritores, que fez uma crítica. E esse diz assim, esse não foi levado por nada, disse assim, eu acabei de ver um filme horroroso, uma coisa que chamam de cinematógrafo, que passaram, além de mais, de um ponto de vista moralista, numa casa de reputação duvidosa, que era lá com a palavra justa, perdão, que é rude, um poteiro para passar o filme. E esse filme eu só vi gente sombria, manchas de sombras, num céu escuro, com nuvens não sei o quê, pessoas cinzentas, com árvores escuras, um mundo de fantasmas andando e não sei o quê. Que interesse é que tem isso? E, no entanto, é ver como é a subjetividade das coisas, né? Eu vendo aquele filme, eu acho a fotografia bastante boa para a época, então acho perfeita. Já vi fotografias fotografadas ontem, piores que aquelas daquela época. Então, já mais de 200 anos, sei lá, quer dizer, enfim. Mas o fato é que esse cinema, que é esse cinema que nos interessa, é um cinema que vai ter sucesso porque houve um público muito especial, que era esse público de vagabundos, etc, 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 que eu já citei aqui 2 vezes, mas que era um público muito especial porque era um momento da história em que era o momento que a máquina em si
estava surgindo há um século, principalmente os teares. Isso fez com que a industrialização começasse, que houvesse um êxodo das pessoas que estavam nas áreas rurais para o centro da cidade. Então, daí haver esse pessoal que foi chamado depois, mais tarde, como o proletariado lumpen, que é um proletariado sem dinheiro, miseráveis, etc. E que, se não fosse esse público, possivelmente, não se sabe, não teria havido cinema, porque teria acabado o cinema ali, ou teria ressurgido o cinema, não se sabe quando e porquê. Entende? Se tivesse seguido só a veia científica da proposta inicial. Mas não. O fator narratividade, contar, vai surgir. Mas o fator narratividade que vai surgir, eu vou cortar aqui porque não nos interessa, porque a gente tem mais coisas antes para discutir do que a narratividade. A narratividade é um fator fundamental, tão grande na linguagem, tão fundamental, que não pode ser misturado com isso. Então vamos cortar aqui, corta, esse pedaço vai ficar, que vai ser juntado depois com outro pedaço que eu vou contar. E vou voltar para trás. Para que é que eu vou voltar para trás? Porque há alguns pontos que eu acho que são importantes sublinhar. Deixa eu ver se aqui na minha cola tem algum... Eu sei que tem. Eu sei o que tem. Eu tenho que saber como é que eu digo para vocês. E esse meu sistema de 2 pares de óculos, para vocês entenderem, é porque um par de óculos só é muito caro. E eu risco logo e quebro e perco. Então eu prefiro ir par a par do que ter um bifocal. Já tive bifocal. Então, só que eles se enredam, ficam 2 óculos, eu acho um horror tudo isso, mas é necessidade da vida. Como eu digo sempre, não se é impunemente velho. Quem mandou viver tanto tempo, né? Agora paga o preço. Bom, há aqui uma coisa que eu queria explicar. Agora, aqui, um gancho daquilo que eu deixei pendurado aqui para trás. Eu disse que há um momento que o ser humano volta ao seu aspecto, descobre a linguagem simbólica. A palavra símbolo vai surgir mais tarde, muito, quando a gente entrar na semiótica. De maneira que eu vou fazer aqui um pequeno adendo, que é o seguinte. Há 2 tipos de imagem que nós vamos ter. Temos a imagem simbólica, que é esse mundo inventado, que a nossa espécie inventou no seu Umwelt para a gente poder ver o mundo. Esse mundo é um mundo que é um mundo de pensamento, não é? É um mundo abstrato. E que vira depois um mundo psicológico. Mas existe um mundo real, que é o mundo real dos desenhos, das pinturas, das fotografias, do cinema. Esse é um mundo real. São outras. Quando a gente fala de imagem, a gente vai falar de imagem tanto das imagens psicológicas quanto das imagens reais. Mas nós temos que, ao mesmo tempo que haver momentos que a gente precisa lidar com esses 2 tipos de imagem, porque elas têm uma grande relação entre si, são imagens reais e imagens psicológicas, têm uma grande relação. Nós temos que as identificar porque pertencem a matérias de estudo diferentes. As imagens subjetivas, as imagens da nossa mente, ou que a realidade, essa realidade falsa do mundo simbólico, mas que a gente vai passar a considerar que é uma realidade verdadeira, de maneira que daqui para diante eu não vou mais falar da realidade do mundo simbólico, não sei o quê, isso ficou para trás. Agora, quando eu falar de realidade, já sabemos que é do mundo simbólico, que já é uma realidade que nós tomamos como sendo verdadeiras. Mas as imagens subjetivas que a gente tem pertencem à área de uma coisa que é chamada a teoria do conhecimento ou a gnosiologia. A gnosiologia é um termo que significa conhecimento. É uma disciplina de estudo que estuda dentro da psicologia, que estuda as imagens mentais. Desde as pessoas sadias às pessoas mais malucas do mundo, tudo que é imagem mental e psicológica faz parte dessa disciplina. Assim como a gente tem na botânica o estudo
de um certo tipo de árvores ou de outras coisas, dos frutos, não sei o quê, também tem uma matéria específica para estudar as imagens mentais, e tem a outra que é para estudar as imagens. Quais são as outras imagens? As outras imagens são as imagens concretas do mundo real. O nosso mundo, que já sabemos que é falso, mas que é real, é a nossa realidade. E esse mundo real, nós vamos tratar essas imagens através, perdão, através da semiótica. O que é a semiótica? E vou só parar aqui porque a gente vai estudar isso mais adiante. A semiótica é uma disciplina que estuda os símbolos, as representações que foram criadas, que o ser humano criou para criar a partir do momento em que criou o mundo simbólico. E que a gente vai estudar, começa na linguagem e que depois vai extrapolar e vai evoluir e que vai desembocar na psicanálise de hoje. A linguística, que é ligada com as imagens da semiótica, há um determinado momento em que a linguística, o estudo das palavras, não é só da gramática, é uma parte. A semiótica é o estudo da origem das palavras, a gente vai ver o que é o símbolo, o que é o signo. Na realidade, semiótica quer dizer o estudo dos signos. E quando a gente fala do mundo simbólico, foi a criação dos signos. E então, a partir desse momento, a gente vai ver como é que vai chegar. O estudo da semiótica vai começar em 1985, um pouquinho antes do surgimento do cinema, que é 1895, quer dizer, 40 anos depois surgem as primeiras imagens. Em 1845 surgem dois grandes semióticos, que depois a gente vê quem são, que vão, esses dois, desenvolver a semiótica, depois começam a se estudar muito e tal, vai chegar a 1960 e 70, e aí a semiótica começa a derivar para o estudo da psicanálise. Tá? Mas o que é importante nós, nesse momento, é o seguinte, é que quando surge o mundo simbólico, vai surgir o desenvolvimento de quê? Com o seu desenvolvimento surge, mas depois passa-se, e essas coisas estão sempre com milhões de anos que estão correndo no meio, né? Centenas, milhares de anos, é tudo muitos zeros no meio. Vai surgir as primeiras formas da linguagem, vai surgir as primeiras formas da ciência e as primeiras formas da arte. Só que o que é que diferencia tudo isso? São formas de procurar captar, compreender e explicar a realidade, né? Tanto a ciência, quanto a linguagem, quanto a arte, de alguma forma estão interessadas todas no mundo real e são todas interessadas em um aspecto determinado de comportamento em relação a esse mundo. Transmitir esse mundo real para o homem, para o ser humano, e, ao mesmo tempo, transformá-lo. Esse processo é diferenciado. A ciência assume um caminho. A linguagem é um veículo que também explica, depois não é só quando se fala a linguagem, se fala na linguagem e na utilização da linguagem como instrumento para comunicação. E se fala na arte, nas suas diferentes formas. Quando a gente fala em arte, a gente diz tudo que é uma forma de arte. Mas a gente tem que falar, e aí já vai um comportamento semiótico, para podermos compreender o que é arte, nós temos que dizer que existem formas de arte. A melhor coisa não é dizer a arte, porque cinema não é a mesma coisa que pintura, pintura não é a mesma coisa que música, música não é a mesma coisa que fotografia, fotografia não é a mesma coisa que dança, enfim. Portanto, quando a gente às vezes usa a palavra arte, porque serve para dar a resposta ou colocar a questão que a gente quer colocar, mas ao mesmo tempo, quando a gente quer abordar num por mais específico, tem que dizer a forma de arte ao qual você está se referindo. Entende? E a arte, em geral, procura mais do que qualquer coisa, procura como todas procuram misturado, mas tem esse veio principal
de interpretação. O da arte, ao mesmo tempo que quer explicar o mundo, quer mostrar o mundo, que é a coisa, ele tem uma coisa muito específica, que é intensificar o mundo. O que é que significa intensificar o mundo? Aqui eu vou dar uma resposta extremamente curta, porque isso levaria anos para a gente discutir. Então, é melhor dar uma coisa muito curta. Intensificar o mundo é, de alguma forma, fazer com que o ser humano que consome esse produto que é a arte, com as suas diferentes formas, que procura ao mesmo tempo todas as formas de comunicação que têm as outras formas artísticas, explicar, sentir, não sei o quê, procura de certa forma algo que dê uma resposta interna tão forte que passe a ser diferente de todas as outras formas de expressão. E eu digo isso, eu poderia dar um exemplo mais concreto, mas não quero, porque é fora de tempo. E a gente depois vai chegar a isso. O que eu posso dizer para vocês é que a arte, talvez, isso é quando às vezes eu digo que é uma conclusão minha, não tenho a pretensão que eu tenha sido a pessoa que tenha inventado isso. Quer dizer que, simplesmente, que é a ideia que eu mais persigo e que mais me satisfaz. Quando diz, e talvez seja minha essa ideia, minha nesse sentido, é que eu elejo como minha preferida, e existem dois caminhos fundamentais em duas coisas gerais. Aqui, um parênteses à parte, há duas coisas que são gerais. Uma é, quando se fala do conhecimento do ser humano como uma totalidade, você fala em dois grandes vetores de todo o pensamento humano. Nós colocando o pensamento, como é dentro daquela explicação muito simplista, mas que eu levei muitos anos para chegar a decantar no meio desse tudo, essa coisa simplista, que é o pensamento é uma melhor organização da matéria. Então, é importante, quer dizer, o pensamento organiza melhor que a própria vida real, que a própria realidade. É o ser humano, através do pensamento, reorganiza a realidade, ao mesmo tempo eu entrei com a palavra matéria. Mas eu tenho que entrar com outra coisa também, que é a palavra ideia. Porque esse conceito, a matéria e a ideia são dois vetores propulsores das grandes raízes de todo o pensamento e comportamento do ser humano. A ideia e a matéria. Vetores tão importantes que a ideia e a matéria, uma linha da ideia, há toda uma corrente filosófica que é ligada à ideia. Há toda uma corrente filosófica, meu dedinho ficou bonito, e é ligado à matéria. Por quê? A matéria não existe? Existe. A ideia não existe? Existe. As duas não se comunicam? Se comunicam. Então, por que é que esse conflito é tão grande? O ser humano, por uma razão muito simples. Não importa quem, todo mundo, sob um determinado momento, uma corrente filosófica que negou a existência da matéria, que é uma corrente chamada solipsista, que dizia que a ideia não existia, mas depois a gente fala sobre isso, se alguém perguntar, senão a gente esquece. Quem é o primeiro? É a matéria que gerou a ideia ou é a ideia que gerou a matéria? Quem é que tem a primazia? Quem é que é a causa do outro? É a ideia que vai ser a gênese, o primeiro, ou o contrário? A partir daí, todas as correntes filosóficas conhecidas, todas, absolutamente todas, sem exclusão nenhuma, se filiam a uma ou a outra. Também tem algumas que são híbridas, mas as híbridas é aquelas que estão uma no cravo, outra na ferradura, então às vezes são idealistas, outras vezes são materialistas. Mas no fundo, todas se reduzem a essas duas ideias. Por quê? Porque umas dizem que o mundo surgiu, as duas que dizem que saem do Big Bang, que é a explosão inicial que cria o universo. Então, aí começou o mundo. Mas outros dizem, não. Antes disso, houve Deus. Se não houvesse Deus, não havia coisa para ver o Big Bang. Então, quem diz que houve primeiro Deus é idealista. Quem diz que começa no Big Bang é materialista. E pronto. E a partir daí, desenvolve as ideias do que quiserem. Tá entendendo? É tão simples quanto isso.
Né? A outra ideia que é importante entre o materialismo e o idealismo é o quê? Era uma outra que eu ia dizer, não disse que eram duas correntes. A outra corrente que eu ia falar, do materialismo e do idealismo, é essa. Agora não. Daqui a pouco deve surgir. Eu sempre acho que quando se esquece uma coisa, é porque ela deixou de ter importância naquele momento. E quando ela volta a ter importância, ela surge. Se não surgir, é porque não teve nenhuma importância nenhuma ter esquecido. Bom, você sabe que para ser orador ou para ser professor, teoricamente, que é a função que eu estou fazendo aqui, professor, que eu não me considero professor de porra nenhuma, que é uma palavra que eu queria evitar, mas não me considero professor, mas não encontrei nenhuma forma mais clara de dizer o que eu pensava, de que porra nenhuma, não considero professor nenhuma. A gente tem que ser também mentiroso, né? Sem mentira não há vida. Não há nada mais verdadeiro que a mentira. Entende? Então a gente tem que mentir continuamente para poder passar alguma verdade daquilo que você acredita. Entende? Mentira é uma coisa construtiva, não é uma coisa má, mentira. Eu eduquei as minhas filhas aprendendo a mentir. Toda a vida delas ensinei a mentir. E mais, sempre menti para elas a vida inteira. E elas até hoje, que são mulheres feitas de 50 anos, 40 e tantos, ainda quando eu falo alguma coisa, elas já, pai, isso é uma das suas mentiras, elas não acreditam em mim até hoje. Bom, também não acreditam tanto que já nem me ligam mais, nem me ligam, não telefonam mais. Há um ano que uma delas já desistiu de pensar que eu estou vivo. Bom, vamos adiante. Deixa eu pôr aqui os meus óculos de perto. É que este de perto tem que sair por aqui, senão embaranham os dois. Espera aí, sem microfone. Saiu certo. Não, isso aqui é toda uma técnica. Não é assim, não. Bom, há uma coisa que eu falei. De falar da arte que intensifica, né? Aqui, que horas são, por favor? 8h25. Hã? 8h25. E já está acabando? Ih, rapaz, então não vou entrar na terceira. Então, às 8h30 que tem que acabar, não é? Bom, então eu vou aos 5 minutos, eu vou dar para onde eu ia e para onde vou. Na próxima vez. Se alguém me lembrar. Porque senão eu chego com outro ponto de partida. Que é o seguinte. Há uma coisa que é fundamental no cinema, mas ela só pode ser compreendida se viermos de mais longe, que é o seguinte. Era aquela segunda coisa que eu queria colocar. Materialismo e idealismo e... esqueci! É sobre a matéria, justamente. Esqueci, não é à toa. Depois vocês vão compreender. Materialismo e idealismo. E a outra... Não tem aqui escrito. Já perdi os meus óculos. Eu acho que vou ter que fazer o bifocal mesmo. Fazer uma... Passar o pires aí na esquina para me contar um pires. Materialismo... e outra coisa. Já sei. As duas grandes cisões de pensamento, que eu não faço em termos de idealismo e de materialismo, é a questão da filosofia ocidental e da filosofia oriental. Da arte ocidental, da arte oriental, da ciência oriental e da ocidental. Não vou dizer que uma é superior à outra. As duas são importantíssimas. O que eu vou dizer, sim, é que a oriental é menosprezada e ela é tão importante quanto a ocidental. E que o pensamento filosófico e artístico do Oriente é tão ou mais do que isso. Depende dos pontos de vista de cada um. E esse conceito da arte
e da filosofia, a partir do conceito de arte, é com isso que eu vou terminar, partem de um conceito que me interessa muito há muito tempo, que é o vazio, o nada, o coisa nenhuma, o não ser. E quando no primeiro dia eu falei que dentro do enquadramento do plano, que é a unidade principal e inicial do cinema como imagem, que tem dentro dele começa por ter um vazio, um enquadramento. O mais importante é a linha limítrofe que cria a moldura sem nada dentro, ou com o vazio dentro, ou com o não ser dentro, ou com tudo que não existe dentro. É a partir desse nada, que tem um conceito oriental que eu acho muito bonito, que é o de um chinês, que não sei de que época é, que se chama Ui Neng. Eu podia pôr aqui, alguém vem aqui escrever isso para mim, por favor, você João, você me faz, me escreve aí, me escreve só aí, H-U-I, Ui, que eu chamo Ui, aí ninguém lê com esse tamanhinho, tem que ser grande, senão tem que comprar binóculos, vender binóculos, Ui, agora Neng na frente, que é grande, isso, grande. Não tem prática quase não. Ui, agora na frente, Neng, N, N-E-N, N de novo? N-G, sim. E outro aqui, que é mais conhecido, que é o Lao Tse, Lao, L-A-O, que é do taoísmo. Lao Tse. Esses dois têm dois conceitos que eu uso muito, que uso eles muito, em várias formas, em formas de pensamento, de guia de reflexão, como eu uso também em formas concretas, aplicação na linguagem, que é o conceito do não. Quer dizer, o Neng, são frações, coisa que eu podia decorar, eu sei de cor, mas eu prefiro trazê-las escritas porque são tão concisas. Eu tenho as minhas variantes sobre elas, mas isso é a minha arrogância que faz isso. Me dar o direito de corrigir o Neng e o Lao Tse, mas isso não ouso passar adiante. Eu vou simplesmente dizer que o Neng diz o seguinte, acho que vou ser obrigado a citar de cor, porque eu não sei onde é que eu escrevi isso. O Neng diz, o que é que diz? Deixa eu ver, ele diz assim, deixa eu ver se eu consigo. Não, é que são 5 palavras, então não dá para trocar nenhuma, senão não fica. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu descobri. Eu tenho quase a certeza que eu tinha posto aqui, ou pus aqui. Não. Pega aí, por favor, tem aquelas paginazinhas, aquele livro que tem a coisa do Neng. Isso é uma coisa que me acompanha há muito tempo, embora daqui eu só aproveito e quiser, porque isso é um estudo, não é isso, é as páginas do livro, aquele que é o livro, dobrar, está aqui no bolso. Não está aqui, mas está no outro bolso. Não, também não está no outro bolso, mas está aqui escrito, com certeza. Tá. Não, é aqui, são essas páginas, sim. É assim mesmo. O Neng diz o seguinte, no princípio, coisa nenhuma é. No princípio, coisa nenhuma é. E é assim mesmo, não é? Quer dizer, no princípio, coisa nenhuma é.
E o Lao Tse diz uma história maior, que ele conta devagarzinho, diz assim, que é muito bonito, mas que é muito importante, que é barro, argila dura pode ser modelada num vaso. A argila dura pode ser modelada num vaso. A utilidade do vaso está naquilo que não está lá. O vazio que cria o vaso, um vaso cria um vazio. E a utilidade do vaso está no vazio, a utilidade. E como esse vazio é um vazio, não está lá, a utilidade está no vazio que não está, mas está. Tão simples quanto isso. Está claro? Como água turva, como dizia um professor meu de matemática, dizia, claro como água turva. Era maluco esse professor, era uma maravilha. Ele dizia assim, claro, claríssimo, clarinete, clorofórmio. Eu dizia, claro, claríssimo, clarinete, clorofórmio. Professor de matemática, muito bom professor de matemática, mas maluco. Então, eu vou repetir as duas. No princípio, coisa nenhuma é. Essa é do Huineng. E o outro, do Lao Tse, é a argila dura pode ser modelada num vaso. A utilidade do vaso está naquilo que não está lá. Quer dizer, esse pequeno estudo aqui é um estudo do Van Dusen, que é sobre a psicanálise. Eu sou absolutamente ignorante de psicanálise. E esse é um estudo sobre as patologias. É um pequeno estudo, são 6 páginas, 8 páginas, sobre a esquizofrenia, basicamente, a partir da aplicação dos conceitos do Lao Tse e do Huineng ao tratamento, à terapia, à psicoterapia moderna aplicada a desses conceitos. Evidentemente que todo o meu tempo foi para extrair tudo que não é tratamento psicanalítico, porque não me interessa, não quero ser professor, nem quero tratar esquizofrénico, senão, mas é para descobrir de que maneira ele usava esses conceitos que são muito interessantes. Então, na próxima aula é a palavra que não é, isso fui traído pela língua. No próximo encontro, a gente vai falar sobre linguagem, cinema, a partir desse conceito, e vamos aprofundar com alguns pequenos dados historicistas, com ponto de vista histórico, vamos aproveitar o plano e os conceitos de vazio. Mas é mais o vazio. Quer dizer, essa aula toda foi para chegarmos ao vazio. Obrigado a todos. Obrigado.